Olá, meus queridos, para cima. Se você tem como objetivo saber o que faz um auditor fiscal do trabalho, eu peço que veja esse vídeo até o final. Mas para você que ainda não me conhece, eu preciso me apresentar. Meu nome é Jefferson Rosa, atualmente sou auditor fiscal da Receita Federal e trabalho com mentorias para provas e concursos. Mas antes da gente começar a falar sobre o que faz um auditor fiscal do trabalho, eu peço que você já dê o seu like, deixe seu comentário ao final do vídeo fazendo uma pergunta para que a nossa comunidade fique mais ativa relativo a esse grande concurso que está por vir, e ative o sininho das notificações se inscrevendo também no nosso canal. É muito importante, por quê? Porque tem uma galera aqui que depende muito da sua participação. Nós estamos aqui para poder falar de vários cargos relativos ao Executivo Federal e hoje nós vamos falar sobre o auditor fiscal do trabalho. Tem-se atualmente falado muito devido a pipocar vários casos de trabalho escravo. E isso, dentro da realidade que nós vivemos hoje, é uma coisa quase que inacreditável. Nós também estamos vivendo num governo atual que preza muito pelo social. Então, juntando uma demanda, e juntando com a vontade política, isso vai dar match, que é o quê? O concurso. Então o processo deu até uma andada, esse processo já tinha sido solicitado há bastante tempo. Mas seu objetivo aqui é saber sobre o auditor fiscal do trabalho e nós vamos começar a falar sobre ele, beleza? E nós temos algumas reportagens falando sobre o que está acontecendo relativo à relação de trabalho. Tivemos o caso lá no Rio Grande do Sul, em que empresas terceirizadas, não as empresas principais, que são as donas das marcas, as terceirizadas por essas empresas principais, elas estavam utilizando uma estrutura de trabalho análoga a um trabalho escravo. E aí nós temos aqui a cooperativa de vinho propõe a reestruturação na relação com terceirizadas após o caso de escravo do Rio Grande do Sul. Vinícolas reagem mal após o caso do trabalho escravo, dizem especialistas em gestão de crise. Trabalho escravo triplicou no Rio Grande do Sul desde 2021, dizem os auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Então, quem tem culpa no trabalho escravo? Então são várias, mas várias ações, notícias que estão relativo ao tema. E isso, o burburinho, faz com que toda a necessidade de uma resposta do governo federal, e nós acreditamos que o processo de concurso vai acelerar. O processo vai acelerar porque nós tivemos o concurso do TCU, do CGU, da Receita Federal, da Polícia Federal, e o Ministério do Trabalho foi postergado. Agora, com essa situação, com essa realidade atual, nós acreditamos muito que vai alavancar, tá? Mas seu objetivo é falar sobre o cargo. E o que vem a falar sobre o cargo? Nós temos uma lei, a 10.593 de 2002, que fala sobre as atividades executadas pelo auditor fiscal do trabalho. Inclusive, esta lei também fala sobre as atividades realizadas pelo auditor fiscal da Receita Federal. Caso você não saiba, a estrutura remuneratória do auditor fiscal da Receita Federal é equivalente ao do auditor fiscal do trabalho. Inclusive, eu participei de uma operação junto com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho e com os auditores fiscais do trabalho, por meio também de terceirização de uma grande empresa do mercado varejista de roupa que terceirizava para pequenas empresas a produção. E essa terceirização era feita para pequenas empresas que apresentou um trabalho análogo à escravidão, que tinha como base os bolivianos. Vários bolivianos em pequenas empresas, um trabalho totalmente insalubre, um ambiente totalmente insalubre, sem nenhuma regulamentação de toda a estrutura do trabalho, carteira assinada, férias, nada desses quesitos necessários para quem é um empregador e para quem é um empregado dentro da legislação brasileira. E aí nós fizemos uma operação, a Receita Federal foi exatamente porque tinha vários maquinários e nós desconfiávamos que esse maquinário era de origem estrangeira sem a entrada regular no país. Então foi uma mega operação, tive a oportunidade de conversar, bater vários papos com os colegas de trabalho e nós vamos realizando outros trabalhos, porque quando a Receita Federal trabalha em uma área que há um trabalho em que tem de competência do Ministério do Trabalho, nós trabalhamos. Então, importantíssimo, não só para o viés da legislação nacional, mas para o viés social também, essa ação do Ministério do Trabalho, tá? E aí, os ocupantes
do cargo de auditor fiscal do trabalho, no exercício das suas atribuições, são autoridades trabalhistas, né? Da mesma forma que o auditor fiscal da Receita Federal é uma autoridade tributária e aduaneira da União, os auditores fiscais do trabalho são autoridades trabalhistas da União. E o que vem a ser essa autoridade? Por que esse status de autoridade é importante? Porque elas fazem parte, tá, dentro das carreiras típicas de Estado, em que não pode ser terceirizada, suprimida, para que um Estado possa funcionar, e isso preza de algumas prerrogativas inerentes que nós vamos conversar sobre elas agora, tá? Como autoridades do trabalho, nós verificamos também que quais são as competências no cumprimento das legislações e regulamentos. Então, o auditor fiscal vai se basear na execução dos seus trabalhos em disposições legais e regulamentares, tá? Relativo à segurança e medicina do trabalho também, tá? Então, mesmo o auditor fiscal não sendo um médico, mas ele tem competência para poder atuar em relação à medicina do trabalho, que um trabalho laboral em que vai impactar na condição física do empregado, o auditor fiscal tem como atuar, tá? No âmbito das relações de trabalho e emprego. Então, nós temos de um lado uma que é considerada relativamente mais forte, que é o empregador, e um lado que é considerada um pouco menos forte, que é o empregado. Então essa relação ela precisa estar equilibrada, e aí entra o auditor fiscal do trabalho. Dentro das relações empregador e empregado há um desequilíbrio, e o auditor fiscal do trabalho entra com a normatização e legislação nacional para que haja um equilíbrio entre as duas partes, não haja esse desequilíbrio. Por exemplo, quando a gente fala em trabalho análogo a escravo, há um desequilíbrio muito grande, porque o empregador está aqui em cima, determinando ordens ilegais, e o empregado está aqui embaixo. Então há um gap muito grande desta relação, e aí entra a Justiça do Trabalho, o Auditor Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para que possa ter essa equivalência. Beleza? Isso dentro de um Estado democrático de direito é o que é esperado, tá? Verificação dos registros da Carteira de Trabalho e Previdência Social, visando a redução dos índices de informalidade. Então, a ideia é que nós temos um sistema de contribuição, tá? Essa contribuição tanto da empresa como do empregado, e evitar a informalidade, porque a informalidade deixa de contribuir para esse bolo, para essa estrutura que faz com que o Estado esteja num nível ali de execução das atividades do próprio Estado. Então a informalidade ele faz com que haja distorção dentro desta realidade do cenário nacional, e aí o auditor fiscal do trabalho ele trabalha com os normativos para evitar a informalidade. Verificação do recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, objetivando maximizar o índice de arrecadação, tá? Então isso é um ponto também importante, porque algumas empresas deixam de recolher o fundo de garantia, e aí você começa a jogar para a informalidade esse empregado. E uma vez que você recolhe, você gera um seguro no futuro para que esse empregado, em caso de aposentadoria ou caso de demissão, ele possa se suprir aí durante esse período de contribuição. Então o auditor fiscal vai verificar se as empresas estão realmente fazendo esse recolhimento, que é um recolhimento compulsório, da parte que faz direito o empregado, para que possa contribuir para esse fundo. Verificação do recolhimento, o cumprimento de acordos, convenções, contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores. Então há não só nacional, mas internacionalmente alguns acordos, e o auditor fiscal do trabalho vai em loco verificar se as empresas elas estão cumprindo com essa parte, tá? Respeitar os acordos tratados e convenções internacionais, no quais o Brasil seja signatário. Então, conforme eu já tinha mencionado aqui anteriormente, existem alguns acordos que são internacionais. E aí é verificar se dentro do Brasil essa internalização desse acordo ele está realmente sendo colocado na prática. Se o Brasil for signatário, se ele seguir o que está nessas orientações desses acordos, tá? Então é a função do auditor fiscal do trabalho, tá?
Lavatura de auto de apreensão e guarda de documentos, materiais, livros assemelhados para verificação de existência de fraude e irregularidade, bem como o exame de contabilidade das empresas. Muito semelhante do que acontece com a Receita Federal, mas só que com o viés trabalhista. Então o auditor fiscal vai fazer uma fiscalização a uma empresa, ele vai recolher documentação para que possa analisar se está havendo fraude, vai verificar a contabilidade para verificar se está tendo a retenção do empregado e não está havendo o recolhimento. Então o auditor fiscal do trabalho ele tem essa competência de chegar à empresa e verificar toda a estrutura normativa relativa às relações de trabalho empregado e empregador. Beleza? Verificação do recolhimento e a constituição e o lançamento de créditos decorrentes da cota-parte da contribuição sindical urbana e rural, tá? Mais uma vez, há obrigações normativas para que haja recolhimento sindical pelo empregador, então há necessidade de ter alguém ali do Estado para poder verificar se todas as ações, determinações e exigências normativas estão sendo cumpridas relativo à relação ao trabalho empregado-empregador, e o auditor do fiscal do trabalho ele está ali de frente. Então você percebe que o auditor fiscal do trabalho está inserido no lance para poder evitar esse desequilíbrio entre as duas partes, empregado e empregador, para que haja esse equilíbrio e cada uma das partes faça a sua parte dentro de um processo. O empregador ele tem uma função muito importante e o empregado também tem uma função muito importante. E nesse meio, pelo Estado, ordenado pelo Estado, com a competência do Estado, está o auditor fiscal do trabalho, que é uma autoridade trabalhista da União. Carreira típica de Estado, estrutura remuneratória equivalente do auditor fiscal da Receita Federal, possui porte de arma, o auditor fiscal do trabalho possui porte de arma, o auditor fiscal do trabalho pode solicitar o apoio policial na execução das suas atividades. O auditor fiscal do trabalho ele tem o bônus de eficiência, que é uma contraprestação de acordo com os índices mencionados, direcionados para que possam ser cumpridos os auditores fiscais. Então, cumprir o índice, você vai e recebe o bônus de eficiência. Então, o auditor fiscal do trabalho é um cargo top. E dentro desse sentido, eu quero conversar para vocês, chamar você para a atenção no seguinte sentido. A Oficina da Aprovação é uma empresa especializada em preparação para concurso. Não é um cursinho que vende curso, não. É mentoria para concurso. E o que vem ser a mentoria? A mentoria para concurso é uma relação em que o mentor, profissional especializado, com bagagem, experiência, ele vai te orientar a conquistar a vaga, aquela tão sonhada vaga. E se você tem como objetivo ser auditor fiscal do trabalho, para poder fazer com que haja maior equilíbrio entre essa relação empregado e empregador, você vem trabalhar com a gente, porque nós temos todo o material incluído, nós temos atividades, ferramentas, nós trabalhamos dentro de uma plataforma de estudos inteligentes, nós temos o que precisa ser feito para que você possa ser aprovado. E esse projeto de auditor fiscal do trabalho, ele está top. Tá top, 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 porque nós esperamos que o concurso venha em breve. Ah, mas Jefferson, ainda não saiu nada, eu vou esperar. Se você esperar, possivelmente você já vai estar reprovado. Por quê? Porque nós temos um arcabouço de disciplinas bastante variados, que há uma necessidade de você, no médio e longo prazo, consiga ter a bagagem necessária para quando for fazer a prova, você garantir a sua aprovação. É bastante conteúdo, mas nós trazemos aí de forma bem esmiuçada para que você possa dar ênfase nos principais pontos. Então, se você tem como objetivo ser auditor fiscal do trabalho, o concurso está para sair, o edital de auditor fiscal do trabalho daqui a pouco vai sair, a autorização de auditor fiscal do trabalho vai sair e você precisa estar preparado. E para você poder estar preparado atualmente, é necessário que você busque o melhor. E o melhor para você se preparar é a Oficina da Aprovação, na nossa mentoria. Eu, Jefferson Rosa, garanto para você. Beleza? Já deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque é importante para nós. E perceba, entenda e viva a seguinte frase: treinamento difícil, combate fácil.